Olá pessoal, tudo bem? É o César Manieri da Escola Íntegro, falando agora diretamente da Varanda Gourmet, a minha escola atual, né? A Escola Íntegro na Varanda Gourmet, todo mundo já sabe dessa história. E eu estou aqui agora hoje com o meu amigo Cláudio Sonagrio. O Cláudio Sonagrio é um amigo de longa data, trabalhamos junto aí nos projetos aí da vida. Ele é engenheiro eletrônico, não é, Cláudio? Exatamente. Ele é fotógrafo, ele é designer, ele é músico. Ele é professor de física também, né? E ele vai contar umas histórias muito legais pra gente aqui hoje, tá? Espero que vocês aí aproveitem bem, prestem bastante atenção que vocês vão adorar, tá certo? Até lá, hein, gente? Então, Cláudio, nós estávamos aqui batendo um papo e tudo, e a gente está falando sobre escola, educação, né? Que eu vejo como uma coisa importante pra caramba aí na vida das pessoas, né? Tudo que a gente faz na vida está relacionado realmente com a educação que a gente tem, com a escola que a gente frequentou, né? Exatamente. E como é que foi isso para você, cara? Você achava bom, não gostava, se interessava ou não? Eu sempre fui apaixonado por estudar, né? Isso foi uma constante na minha vida. Eu estava falando para você agora há pouco, até mesmo naqueles momentos em que você senta na sala de aula e a matéria não parece interessante, o professor não parece interessante, você tem que buscar alguma coisa, você tem que achar alguma coisa que seja cativante, que te faça ficar apaixonado por aquilo que você está fazendo. Porque é o teu tempo. Se você não fizer bom uso desse tempo, se você não fizer ele virar alguma coisa interessante, é você que vai sair perdendo. Então eu acho que o legal é isso, é você encontrar a paixão e você encontrar a motivação dentro de você, porque você tem que fazer bom uso do teu tempo e da tua vida. A vida passa, quantas vezes a gente olha para trás e fala, caramba, se eu tivesse usado melhor o meu tempo. Isso acontece frequentemente. Pois é. Mas então eu acho que eu sempre fui apaixonado por estudar, eu tenho 48 anos e uma das coisas que eu mais gosto é de aprender coisas novas, seja lá o que for. Eu acho que isso daí é essencial, você tem que ir até o último segundo da sua vida aprendendo. É verdade, né? Agora que eu estou tendo um pouco mais de tempo na minha vida profissional e tudo mais, me coloquei um desafio, né? Estou lendo aí cerca de 8 a 10 livros por mês. Caramba. Você fala, é muito. Eu não leio o livro todo 100%, né? Mas você começa a ler um livro, você aprende uma coisa. De repente aparece um outro, você começa a ler aquele outro livro e você começa a linkar as coisas que estão naquele primeiro livro que você leu, retoma aquele primeiro livro, lê mais um trecho. E isso está me trazendo um conhecimento que eu não imaginava que eu pudesse ainda ter, né? Conquistar. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Exatamente, né? Exatamente. A gente não para de aprender. Os caminhos são muitos, a vida não tem um único caminho para todo mundo. Né? Então, cada vez que você se depara com uma encruzilhada e você tem que tomar uma decisão, você está escolhendo aquilo que você vai aprender a partir daquele momento. Né? E vai ser legal, vai ser bacana porque é a tua escolha. Basicamente é isso que eu penso. São escolhas, né, a vida? Exatamente. São escolhas, né? Se Sempre você escolhas. escolhe não querer estudar porcaria nenhuma, não vai dar em nada. Também você vai aprender alguma coisa. Vai ser do jeito mais difícil, mas você vai aprender alguma coisa. A gente apanha na vida, estudando bastante e tendo um foco, né, naquilo que a gente quer, a gente já apanha bastante, né? A gente já sofre muito, porque o mundo é dinâmico, né? E as coisas vão mudando e você tem que ir se adaptando e tudo. Então, e essa questão da constância de estudar, ela é importante por isso, né? Porque Exato. o mundo ele não é estático, né? Uma coisa que eu sempre penso, um pouco pesada até a informação, mas no fundo a gente vive numa sociedade com um estado de direito em um lugar e tudo mais, mas todos nós brigamos por um lugar ao sol. Todo mundo tem que batalhar pela sobrevivência, de um jeito ou de outro. E é óbvio que de um jeito ou de outro também a sociedade faz uma seleção daqueles que são os melhores. E ser o melhor hoje em dia significa saber mais, conhecer mais, ter ferramental para a vida. Não seria o mais inteligente, mas o mais esforçado, talvez? O mais esforçado é uma parte importante, o mais inteligente é outra parte. Eu acho que você não nasce 100% inteligente, você constrói a sua inteligência ao longo da vida, né? Sim. Eu conheço exemplos interessantíssimos de pessoas que tinham altíssimo QI, de repente tinham um lado social que deixava a desejar e foram lá e desenvolveram. Eles perceberam que era uma necessidade para a vida. Sim. E fizeram isso. Então, eu acho que tem muito dessa questão da consciência. Você olhar para você mesmo e você perceber que tem algo que eu posso melhorar. Uma questão de autoconhecimento? Sempre. Sempre, não tenho dúvida quanto a isso. Tá. Aqui na escola, a gente coloca o autoconhecimento como uma das partes da inteligência que o aluno tem que ter para poder desenvolver toda a sua vida. É louvável, né? É muito bacana. Então a gente está buscando realmente a questão do ser, né? Por isso que se chama íntegro, né? Mas o ser integral, né?
que é corpo, coração, mente e espírito. Né? Nós não somos fragmentos de seres, né? Nós somos um ser integral. E se você está fragmentado, você está suscetível a cometer uma série de erros. Né? Sim. E o principal que eu vejo assim, são as conexões entre o corpo, o coração, a mente e o espírito. Uhum. Né? Primeiro você tem que estar conectado com uma transcendência também. Quer dizer, não é só a questão do mundo físico, né? Mas o mundo metafísico também. Então, quando o aluno entende isso, eu percebo que ele começa a se interessar mais e começa a aparecer aquela vontade dele de mudança interna. Como é que você encara essa questão da mudança e da vontade interna dos alunos, do ser, assim, para poder desenvolver essa questão educacional e estudantil? Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre acredito que é muito particular, né? Se você pega o sistema de ensino, em qualquer lugar do mundo não existe nenhum país que seja, eu acho, muito mais avançado nesse sentido. A gente trata o aluno meio que como número, como massa de produção, né? Uma linha de produção em que você vai fazer umas coisas em massa. E nesse sentido, o seu trabalho eu acho que é uma coisa muito bacana, porque é um trabalho individualizado. Você pega aquela pessoa com aquelas características e trabalha. É a mesma coisa que eu faço muitas vezes. Você presta atenção naquele potencial que a pessoa tem e desenvolve exatamente aquilo que é específico para a pessoa. Né? Se você simplesmente aplica um método que é genérico, você vai conseguir resultados, mas a questão é que você pode demorar muito mais, a pessoa pode sofrer muito mais até encontrar o seu caminho. Então eu acredito muito na individualização do conhecimento, dos métodos. Eu acredito que a gente precisa prestar atenção naquilo que diz respeito à pessoa, a história da vocação, né, aquilo que chama ela para a vida, que é o chamado que ela tem. Que é a voz interior, né? Que é aquele que grita para você. Exato. E você às vezes não ouve, né? Ela está gritando para você fazer aquilo. Às vezes a gente, inclusive, sufoca ela ficar quietinha, porque atrapalha um pouco. Né? Para mim foi muito complicado isso, porque eu tenho muito assim, eu fiz engenharia, então eu gosto muito da matemática, mas sofri com a matemática, eu tomei pau na matemática, então eu fui aquele cara que eu fui resiliente, não, eu vou fazer, eu vou aprender esse troço. Hoje eu dou aula de matemática, dou aula de física, como você dá aulas, né? Mas eu também tive uma guerra interna da vocação artística, da questão daquela vocação mais voltada para o lado da criatividade artística, né? E claro, a matemática, a linha exata da vida, que é a engenharia, ela dá pouca margem, não dá muita margem para a criatividade, né? Ainda mais quando você entra dentro de uma corporação. Né? Exatamente. Que aí você tem todo um processo engessado. Você sabe que tem uma história engraçada, na época que eu estava no segundo grau, eu estava no primeiro grau ainda. No finalzinho do primeiro grau surgiram alguns testes vocacionais numa escola de padres em Curitiba. E por alguma coincidência, esse diagrama que resultava desse teste, ele tinha uma distribuição assim no eixo X, né? Tá. Em que as artes ficavam totalmente à esquerda, iam passando pelas ciências humanas e chegavam na matemática e física lá no canto direito da folha. E eu nunca neguei a parte central, para mim sempre foi muito fraquinha, né? A minha parte de história. Você é os extremos. Eu tinha os dois extremos, artes, incluindo música e belas artes, né? Tá. E matemática e física, os dois assim batendo no pico do 10. Que maravilhoso, cara. Então eu não acho que sejam exatamente contraditórios, mas eu acho que o mundo faz essas duas coisas serem contraditórias. No fundo elas têm tudo a ver. Pois é, né? Eu agora estou estudando muito a questão das 7 artes liberais, né? E estou estudando o Trivium, inclusive nós estamos criando agora um curso do Trivium aqui para o próximo semestre. São poucas vagas, já vou avisando, são poucas vagas. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que vai estudar o quê? Primeiramente, né, o aluno ele estuda as artes, as 7 artes liberais. Então, você tem as 3 primeiras artes, né? Que é gramática, lógica e retórica. Então, o que tem a ver lógica? Né? A lógica é a lógica de raciocínio, da língua. Quer dizer, se você não tem a gramática, se você não tem lógica, como é que você vai ter uma boa retórica? Não tem, realmente. Não tem. Mas o que isso tem a ver com a ciência, com a matemática, né, com as artes? Né? Por que são essas 7 artes liberais? Né? Então, depois você tem as outras 4, onde você tem música, arquitetura, certo? A álgebra, né? E a música é uma aplicação da matemática, né? E a astronomia.
Então, eu estudando isso, né, porque isso veio da Idade Média, que não era a Idade das Trevas, na verdade, era a Idade da Luz, que, rapaz, o que os caras criaram na Idade Média, certo? E aí, quando eu comecei a estudar isso aí, eu pensei, caramba, né, mas eu sempre tive eu sempre gostei de astronomia, sou músico, né? E a matemática é uma aplicação, né? Você aplica... São conectadas. São tudo conectado, né? Então isso que você está me dizendo é muito importante, que deu resultado para você nos extremos, quer dizer, artes e matemática. Matemática. E eu acho totalmente coerente. Totalmente coerente. Tudo bem que existe uma maneira um pouquinho diferente de se trabalhar as habilidades, mas no final das contas são coerentes. E engraçado, né? Na época em que eu frequentei a escola, ainda era um sistema um pouco mais tradicional, a grade curricular era um pouco mais tradicional. Você teve francês na escola? Não cheguei a francês. Chegou a ter francês, olha só. Na escola estadual, né? Então, mas eu tive uma coisa que pouca gente teve. Eu tive, por exemplo, caligrafia também de letras desenhadas, né? Sim. Não só simplesmente caligrafia para aprender a escrever direito. Não, é caligrafia técnica. E também desenho então, geométrico, né? Desenho da ABNT e tudo? Sim, tudo isso dentro do ensino médio. Médio, né? E fundamental também. O final do fundamental também. O que eu acho que falta hoje, né? Meus alunos vêm aqui com uma caligrafia péssima, eles não conseguem entender o que eles escrevem. Então isso é um sinal grave. Quantos problemas a gente aprendia a resolver, problemas matemáticos que você aprendia a resolver da forma geométrica, que hoje em dia o pessoal não aprende. Aí é óbvio, né, esse desenvolvimento da visão espacial não existiu para muita gente que está hoje na escola. Então, quando eles vão cortando certas coisas da grade curricular, eu fico chateado, eu fico triste, porque são habilidades que você está deixando de desenvolver nesses jovens. Pois é, quando eu era criança, eu tinha, 8 anos, eu fazia meus carrinhos de rolimã. Fazia minhas pipas e meus carrinhos de rolimã. Descia a rua, se ralava e estava feliz, quase né? que perdi um dedo. Mas eu errei aqui o eixo, faltou energia, faltou prego, né? Quer dizer, eu acho que foi lamentável você ter esse cenário atual, né? Eu acabei de fazer um curso agora de pedagogia e, na verdade, esse curso, na verdade, é mais de um cunho ideológico do que realmente um pedagógico, né? É bem ideológico, né? E você tem ali autores, né, que eles têm uma visão extremamente social da coisa, né? E na verdade não é bem por aí, eu acho que é isso que você está falando. Você tem que ter determinadas matérias dentro da grade curricular que realmente desenvolva isso nos alunos. Por exemplo, caligrafia, isso é extremamente importante. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas tem acho que é um discurso em uma universidade de Stanford que o Steve Jobs comenta da importância da caligrafia, do estudo da caligrafia, que ele fez sem nenhuma intenção para o desenvolvimento do que era a Apple, do que virou a Apple. Pois é, né? Mas você sabe que caligrafia ela é um desenho, né? Você tem que aprender a desenhar a letra e isso te dá uma noção, é arte, poxa vida. Você tem que ter a sua coordenação motora fina muito bem desenvolvida. É uma região do cérebro onde você tem que trabalhar. E eu vou ser um pouco mais ousado, tá? Eu vou dizer assim, eu também acho interessante toda essa preocupação com o social. O que não pode acontecer de jeito nenhum, e é o que está acontecendo, é você sacrificar uma área em detrimento da outra. Não funciona. Não tem como. Não dá. Você precisa ter um equilíbrio, um caminho do meio, né? Sim. Um caminho do meio, né? Sim. Realmente isso é importante. Agora, falando sobre assim, a área que você hoje trabalha, que dá aulas de física, tudo, como é que foi para você essa matéria? Assim? Sempre foi fácil ou você teve suas dificuldades também? Eu tenho uma história muito engraçada com relação à física, porque você vai descobrindo aos poucos isso daí, né? Quando eu comecei a estudar, a gente chamava de ciências, né? Simplesmente ciências. Tudo entrava ali, entrava química, entrava física. Sim. E aí a física, ela ganha nome perto do segundo grau, né? E aí foi uma paixão que foi sendo descoberta aos poucos, né? Conforme você vai vendo, eletricidade foi assim, um machado. Machado, né? Para mim também. Lá me arrepiava a pele, até hoje me arrepia, eu gosto disso. Então, foi uma paixão que foi sendo descoberta aos poucos. Não nasceu de uma vez, mas começou muito cedo. Quando eu tenho assim, consciência, lá na 5ª ou 6ª série, foi quando começou a pegar. Eu acho que os alunos têm que ter essa, que você falou de arrepiar, né? Por que eles não descobrem isso hoje? Por que é tão difícil você... Ou eu estou enganado, ou tem isso e eu não percebo? Tem razão, porque existem duas coisas. Uma, tem muita gente aí que ensina e que não tem o talento para despertar a paixão nas pessoas. Isso é um problema que a gente tem. Muita gente que está dando aula porque de repente foi o que conseguiu e não porque é a paixão da pessoa.
E segundo, a gente tem uma geração inteira que não tem motivação própria. Eu fico muito preocupado com isso, porque se você não tem a vontade de achar a graça nas coisas, é difícil que alguém venha e ache por você. É uma questão, é uma mudança de dentro para fora, né? Que aí E a gente volta no ponto inicial. Da família, da educação, tudo que traz aquilo que... Eu devo muito à minha mãe. A minha mãe era uma pessoa curiosa por natureza. Ela gostava de artes, ela gostava de ciências, e ela despertava esse conhecimento. Pois é, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu ganhei um livro da minha mãe chamado, uma coleção, né? E nessa coleção tinha as estrelas, eletromagnetismo, dinossauros, era uma coleção, uma enciclopédia, pequena. E eu li aquilo, e aquilo para mim era uma coisa, era o meu tesouro, né? Eu vivi em uma família mais simples e a gente não tinha tanta coisa em casa, mas o que acontece? Às vezes eu ia visitar alguns amigos e tal. Qual era a minha diversão? Era chegar na biblioteca, chegar na estante de discos. Aí eu pedia, eu queria ouvir uma música clássica, eu queria dar uma olhada num livro sobre astronomia que mostrava os planetas. Sim. Pô, eu ficava sentadinho lá, 5, 6 anos de idade, curtindo isso aí. Né? Completamente absurdo lendo aquilo ali. Legal, né? Acho que a gente tem a mesma... Viaja, né? a gente tem a mesma, assim, os mesmos gostos, né? Infantis e tal, e trouxemos essa mesma cultura, né? E que recado você daria assim, para os alunos hoje? Que tipo de conselho você daria para um aluno que queira descobrir esse arrepio, né? Que dá na sua vocação, enfim? Então, essa é uma batalha constante. Quando eu dou aulas de física, e mesmo matemática, de vez em quando eu dou algumas aulas de matemática, o meu desafio é fazer despertar essa vontade própria. Porque enquanto isso não surge, é um trabalho constante de você injetando ânimo na pessoa. Porque ela geralmente não tem motivação própria porque ela já levou muita pancada naquela matéria, porque ela sofreu muito. A desmotivação se construiu ao longo dos anos, né? Então, o que eu tento mostrar é que todo mundo é capaz de tirar bons resultados. E geralmente funciona. Porque quando a pessoa pega o gostinho, quando ela descobre que ela pode, que ela consegue, que isso daí não é reservado para alguns gênios, mas que isso daí você consegue lentamente desenvolvendo, é esse que é o objetivo da aula. Né? Senão você faz uma aula que, no final das contas, é um vício, que serve como uma muleta para o resto dos tempos. Não, você precisa despertar a vontade da própria pessoa se desenvolver e chegar lá sozinho. Eu acho que essa que é a grande glória do processo de ensinar. É verdade, é verdade. Você despertar dentro do ser a vontade que ele tem de realizar algo que para ele... Você falou a respeito de linguagem, né, de francês, etc. Para mim, o grande problema nas pessoas quando vão resolver problemas de física e matemática é que elas leem aquilo ali e elas não entendem o que está escrito. É interpretação de texto. Assim, mais de 50% do problema é de leitura. Aí quando você lê aquilo, a maior parte das pessoas tenta guardar tudo na cabeça. Não, às vezes faz um desenho. Sim, exatamente. Faça um esquema, devagar, não corra, né? Não corra. Faça o exercício criando um esquema. Mas aí é que tá. Por isso que eu estou querendo criar, que eu criei o curso do Trivium. Porque a criança não, já é para pessoas mais adolescentes, né? Ensino médio. O que ele vai fazer? Ele vai entender o português, a língua. Depois ele vai ter uma lógica de raciocínio. Exato. E depois ele vai ter a retórica. Mas a retórica não precisa ser uma retórica com outro interlocutor, mas com ele mesmo. Esse é o grande ponto, né? É você conversar consigo mesmo, lendo um texto e refletir sobre aquilo que você está lendo de maneira correta. E agora eu vou fazer uma conexão com a vida profissional. Eu tive 8 anos e meio trabalhando como programador, codificador de software em PABX, né? E é engraçado porque muitas vezes assim, os desafios mais mirabolantes que a gente enfrentava na hora de resolver uma questão de programação era resolvida conversando. Sentavam-se 2 ou 3 programadores experientes e capazes e às vezes a gente fazia inclusive uma espécie de uma dramatização, assim, era uma peça de teatro a respeito do protocolo de comunicação e cada um fazia... Aí, porque é falando, às vezes você sozinho sentado, você tenta conversar com você mesmo e não sai. No momento em que você verbaliza, vocaliza aquilo que você está enfrentando, a tua cabeça fala, opa, acho que faz eu não sentido. tinha prestado atenção. Mas aí é um exercício de lógica, né? Exercício de... Exato. E a interação com outras pessoas é muito bacana, porque aí traz também a riqueza da experiência do outro. Tá certo. É interessante isso, né? Quer dizer, é um desafio, né? Porque como você tem hoje uma formação de base de alunos que não estão
entrando nessa questão da leitura correta das coisas, né? Porque eles aprendem tudo junto, né? Cálculo, matemática, português, sei lá. E na verdade o que eles deveriam aprender é a ler. Exatamente. Ler da maneira correta. Né? Exatamente isso. Quer dizer, quando você tenho alunos meus que eu atendo aí, tem 14, 15 anos, eu falo, você sabe ler? Ah, claro que eu sei, ele fica ofendido, né, comigo. Ah, professor, claro que eu sei, tá me tirando, velho. Não, cara, vamos lá. Aí eu pego um trecho de uma história. Então tá bom, tá aqui um parágrafo, leia e me explique. Ele não consegue. Não consegue nem memorizar aquilo que ele leu. Não entende determinadas palavras, quer dizer, o vocabulário limitado. E isso prejudica demais depois na hora que ele vai resolver problemas matemáticos, da física aqui. E a física, ela é leitura demais, né? Você, imagina. E você tem que ter tanto a habilidade de interpretar quanto a habilidade de traduzir entre as linguagens, porque em português, onde está escrito o enunciado, para as fórmulas, tem uma tradução. Se você comete um erro nessa tradução, você já começou errado. Você vai chegar ao resultado errado. Você vai chegar ao resultado errado. Exato. Então você não vai saber nem aplicar a fórmula. Mas eu decorei as fórmulas. Não. E isso é bem engraçado. Eu tenho uma dificuldade enorme de decorar. Por isso que eu ia mal nas matérias do meio ali, né, na minha vocação, é sempre ruimzinho na história, porque eu não tenho uma capacidade natural de decorar as coisas. A maior parte das minhas provas, eu deduzia as fórmulas ou algumas coisas no meio da prova. Porque eu fiz muito isso também. Não tem como guardar tudo. Eu também não tinha. Então o que acontece? Se você sabe o que você está buscando, é mais fácil. Agora, quando você não sabe para onde está indo, não interessa a quantidade de fórmulas que você tem na cabeça. E é isso que o pessoal chega, às vezes sai de um cursinho, eu vejo minha filha, está fazendo um cursinho agora. E o meu maior desafio com ela é tentar injetar essa autoconfiança dela saber que aquilo que ela sabe, por pouco que seja, bem dominado é melhor do que um monte de fórmulas mal dominadas. Você falou uma palavra importantíssima, autoconfiança. Como despertar isso nos alunos? Como é que você acha que... Eu só conheço uma maneira, é pegando pela mão no começo, fazendo andar bem devagarinho, aí passa uma vez, faz o trajeto, aí você volta para trás e faz de novo um pouquinho mais rápido, até o momento que você larga a mão. É como andar de bicicleta? É como andar de bicicleta. E vou te falar, eu com 48 anos, às vezes eu também tento fazer comigo mesmo esse tipo de coisa. Quando tem alguma coisa nova que eu nunca fiz, eu tenho que fazer esse processo. Eu tenho que ir lentamente, exercitando, até que você fala, agora eu consigo. Recentemente eu aprendi a ler, né? Eu não sabia ler também. Eu falo para meus alunos que não sabia ler, também não sabia ler. Idem. Então eu falei, bom, como é que se lê? Eu procurei na internet e encontrei um livro, né? Como ler, né? Aprenda a ler. Aí fui... E você sabe que eu estou fazendo esse exercício, quer dizer, quando eu leio meus livros, muitos dos livros que eu leio é formato digital em PDF. E no PDF você tem uma vantagem, que é você poder marcar o texto, colocar alguma marcação tua, alguma anotação tua, tal. Então eu aprendi a fazer isso na leitura. E você fala, mas como é que você lê 10 livros, né, ao mesmo tempo? Porque, na verdade, você tá fazendo um exercício diário de como é que você lê, e você vai lendo mais rápido, vai interpretando mais rápido, vai colocando suas anotações de maneira mais eficaz, e no final você o pouco que você lê já é basicamente suficiente para que você tenha Você deve passar por essa experiência de depois você senta e lê de novo a mesma passagem e até chega a vir uma outra interpretação. Outras interpretações. Coisas que você no primeiro momento não vê. Não interessa com que atenção você faça a primeira leitura. Isso, exatamente. A tua maturidade às vezes não permite enxergar certas coisas e só depois você vai conseguir. Isso, exatamente. E outra coisa interessante que eu falo para meus alunos é você não importa a leitura, você tem que prestar atenção exatamente naquilo que você está lendo. E depois que você fala, mas essa leitura é chata, tal, pega uma leitura mais gostosa, aprazível para você, você vai ver como é gostoso, como flui aquilo. Né? Porque a vida intelectual não é fácil. Não. Não mesmo. Se fosse uma coisa fácil, todo mundo é todo intelectual. mundo estava fazendo, né? É difícil, né? Sim. Exige muito esforço das pessoas, exige dedicação, tempo, né? As pessoas não têm tempo também de se dedicar pelo que elas gostam, tem trabalho, etc. Muita gente trabalha o dia todo aí para poder, né, ganhar o seu dinheirinho e tal, e é difícil. Mas aí é que está a graça, né? Quando você entende que tem um processo por trás do aprendizado. Sim. Você se torna dono daquilo, né? Você se torna dono daquilo. Eu falo para os meus alunos, eu falo para todo mundo que está nos assistindo. Você dominou esse processo, o aprendizado se torna... A busca pela verdade se torna um prazer, assim, uma coisa... Você não consegue largar mais. E vamos falar a verdade, toda aquela barreira, toda aquela dificuldade vai embora. Porque aí você sabe como fazer aquilo ficar divertido, né? Exatamente. Eu acho que é por aí, sim. É.
Bom, então somos no caminho certo. Com certeza. Olha, Cláudio. Eu apostaria todas as fichas nesse método. Eu faço isso com os meus filhos e eu tô vendo na prática com os meus filhos o resultado. Funciona, né? Funciona. Uhum. Meu filho outro dia chegou em casa, pai, só vai ficar chateado comigo, tal, fui mal na prova de matemática. Deixa eu ver a prova, moleque. Pô, tá 9,5, cara. O cara se cobra, né? Calma, não se cobre tanto. Não, pai, na verdade é que eu sei onde eu errei e tal, pode ficar sossegado que eu já percebi onde é que tá meu erro. Então tá bom, você não precisa se preocupar em tirar 8, 9, 10 todo o tempo. O mais importante é você entender aquilo que você fez, por que você errou. Pronto. Isso pra mim já tá... Falei, pai, é isso aí, mano. Você sabe que às vezes, até mesmo com a minha filha, né? Algumas vezes você tem que deixar de repente o aluno bater a cabeça. É necessário também. Uhum. Porque se você não dá a chance da pessoa errar e retroceder e acertar o caminho, ela também não aprende esse processo. Né? Então algumas vezes eu sei que de repente a minha filha não está fazendo a coisa certa para conseguir chegar naquele resultado. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar e você tem que ficar assistindo assim com toda a compreensão do mundo, toda a tranquilidade que você pode ter, e assistindo para ele falar, não, tudo bem. Tenta agora desse jeito. Eu me coloco às vezes no lugar dele e tal. É complicado, né? Então eu me boto no lugar dele, falo, realmente ele precisa desse caminho e precisa ter as pedrinhas dele no caminho dele para ele poder saber. Até para valorizar, né? Porque ele vai dizer, puxa, fui eu que construí. Essa daqui eu bati com a cabeça ali, mas depois eu fui por aqui e eu que decidi fazer assim. Exatamente. Eu nunca pego com os meus alunos, nem com os meus filhos, na questão do, você é inteligente, parabéns. Não. Realmente, você se esforçou, estudou o que tinha que estudar, por isso a nota foi 9,5. Eu vou te falar uma coisa que é terrível. Eu tinha uma facilidade muito grande para aprender isso. Para mim foi uma espécie de maldição. Porque eu precisava muito pouco esforço para conseguir as coisas. E chega uma hora na vida em que sem o esforço você não faz mais nada. Se você tem um talento natural, é muito bacana, é muito bonito, mas sem o esforço você não faz. Não faz. E não rola, não acontece. E aí o que acontece? Às vezes é uma maldição você saber muito fácil as coisas, porque você não desenvolve. Eu tive que desenvolver isso mais tarde na vida. E me custou algumas batidas de cabeça. Né? Sim. Acontece. O esforço é mais importante do que o talento. Pois é, quando eu vi as corridas do Ayrton Senna, eu via que ele tinha um talento, né? Mas o que mais me admirava nele era o esforço que ele fazia para vencer, cara. Exato. Ele não desistia, por mais adverso que fosse o clima, o carro, o problema físico, eu não sei. O que me admirava naquele homem era realmente essa gana de fazer a coisa acontecer. Sim. Não sei se você já ouviu falar da regra das 10.000 horas. Não. Tem um autor, eu acho que é o Malcolm Gladwell, tem que dar uma olhada no nome certinho, mas tem um estudo já feito há muito tempo. E essa informação agora está bem dominada. Chegaram à conclusão de que todo mundo que domina e se torna um especialista na sua área no mundo, se você for olhar para o histórico, tem pelo menos 10.000 horas de prática consciente, esforçada e dirigida em cima do assunto. Ninguém vira um especialista out of the blue, como se diz, né? Você precisa gastar tempo, você precisa gastar tempo de qualidade. Não quer dizer que se você reservar 10.000 horas e ficar estudando um negócio de maneira errada, você vai chegar lá. Mas você só vai conseguir se você gastar um bom tempo em cima daquilo. Então isso já é para lá de estudado. Quer dizer, então tá claro que se você quer ter um resultado em alguma área da vida, você tem que pelo menos você tem que dedicar 10.000 horas do seu tempo. Exatamente. Aí você vai se tornar um expoente daquele assunto na humanidade. Aí é isso que pode ser dito. Olha, Cláudio, foi um bate-papo muito legal. Espero que o pessoal aí aproveite. Muito bacana. A chance de poder compartilhar as ideias. Acho que é isso que a gente quer, né? O objetivo desses bate-papos que a gente coloca aqui para os alunos é justamente esse, né? Mostrar para eles que realmente não é fácil, mas que se você se dedicar, você vai chegar onde você deseja, né? Eu acho que a única coisa que eu posso colocar aqui de muito pessoal é que isso é divertido. É muito divertido, né? Pode ser verdade. É verdade. Às vezes dá um pouco de medo, mas depois você vê que você precisava. Aquele montanha-russa, né? Você o que eu estou fazendo aqui? Cláudio, muito obrigado, cara. Parabéns aí, valeu por ter vindo. E pessoal, então fica aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo um contato aí do Cláudio Sonagro, né? Engenheiro eletrônico, professor de física. Quem quiser o contato dele vai estar aqui no link, tá bom? Obrigado aí, pessoal, e até mais. Valeu, hein?